Fatos. Os discursos estavam pensados e escritos. Discurso para a reunião bilateral no Egito. Discurso para o encontro com países da Liga Árabe. E para a 37ª reunião da Organização da Unidade Africana, a OUA, em Addis Abeba. Na entrevista coletiva na Etiópia, Lula, inevitável, responderia a perguntas sobre Gaza. Sobre os 29 mil palestinos mortos, mais de 10 mil crianças mortas, 170 mil feridos e 1.400.000 palestinos forçados, obrigados a se deslocar internamente nas 5 províncias de Gaza. A frase de Lula relacionando Gaza ao Holocausto e a Hitler não estava no script. Brotou de improviso na coletiva. Isso depois de 3 dias e noites ouvindo opiniões de líderes africanos e árabes. Países, regiões, aliás, onde se deram e se dão incontáveis genocídios, muitos com o DNA dos colonizadores europeus. Como também sabe, nas suas carne e história, o Brasil. A frase de Lula, com repique geométrico nas redes, manchetes e torcidas, atiçou uma crise diplomática. Intenções ou impulso à parte, fatos. Do ponto de vista dos jogos de poder e imagem, o isolado Netanyahu ganhou oxigênio e palco junto aos seus. Na política interna do Brasil, algum gás e discurso para o topo da extrema-direita que estava nas cordas, com alguns dos seus principais líderes pensando em como ir às urnas em outubro e em como não ir para a prisão. Nesta quinta-feira, Bolsonaro deve ser interrogado pela Polícia Federal sobre o PADD, a dança golpista com militares e associados. Feita a frase na entrevista coletiva na Etiópia, Netanyahu respondeu em Israel. O embaixador do Brasil foi chamado para a expressão de Netanyahu uma dura conversa. O governo Lula devolveu nesta segunda-feira. Convocou o embaixador de Israel para explicações e chamou de volta a Brasília o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer. Crise diplomática no rastro da escalada verbal. Netanyahu disse no domingo ter Lula ultrapassado a linha vermelha, que suas palavras foram vergonhosas e graves, e banalizam o Holocausto. Netanyahu informou ser Lula persona non grata em Israel. Note-se que a lista de indesejados por Netanyahu é bastante extensa. Diplomata, ex-chanceler sempre ponderado, o assessor de Lula para assuntos internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim, subiu o tom. Disse: "Isso é um absurdo, só aumenta o isolamento de Israel." E completou: "Lula tem sido procurado no mundo inteiro. No momento, persona não grata é Israel." Até o início da tarde desta terça-feira, nenhum dirigente de país com dimensão mundial havia feito qualquer referência à fala de Lula. Em Brasília, assessores da presidência, claro, defenderam a fala. Em off, fizeram reparos ao que chamaram de falta de freio. A respeito deste tema freio e personagens envolvidos, sobram frases sem freio. A repercussão dependerá sempre do momento e contexto. Embate Netanyahu-Lula, Lula-Netanyahu, e logo brotaram achados arqueológicos nas redes sociais. A propósito da linha vermelha, escavaram e encontraram o próprio Netanyahu no Congresso Mundial Sionista a 21 de outubro de 2015, com Netanyahu ultrapassando não uma linha vermelha. Sem freio algum, o primeiro-ministro ultrapassou um arco-íris ao afirmar: Hitler não queria exterminar os judeus naquela época, ele queria expulsá-los. Netanyahu então expôs uma estrambótica tese. Disse: Hitler não queria, foi convencido a executar judeus em massa, o Holocausto. Citando um ex-líder acadêmico islâmico, Mufti de Jerusalém, Netanyahu prosseguiu, aspas,
Haji Amin Hussein foi até Hitler e disse: se você expulsá-los, eles virão para cá. Fecha aspas. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Haji Amin Hussein went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. O general israelense Matan Vinay também estava sem freio em 29 de fevereiro de 2008. Naquele dia, o vice-ministro da Defesa de Israel no governo Ariel Sharon alertou, aspas, quanto mais o lançamento de foguetes se intensificar, maior alcance os foguetes atingirem, eles, palestinos, irão atrair para si um Shoah maior. Shoah quer dizer exatamente holocausto. Dito tanto por figuras dessa dimensão política, imagine o resgatado nos despojos verbais da caquerada. Com toda aquela proverbial profundidade, o MBL Kim Kataguiri dizia há 2 anos: a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Já Flávio Bolsonaro, conhecido mestre na arte de transformar chocolate em mansão, em setembro último, na CPI do 8 de janeiro, expeliu o seguinte raciocínio, aspas, pessoas com medo querendo fugir do nazismo foi algo muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões do 8 e 9 de janeiro. Referia-se à fuga e lamentos de golpistas presos depois de atacarem e invadirem as sedes dos 3 poderes. À época da fala de Flávio Bolsonaro, o Instituto Brasil-Israel emitiu nota de repúdio à banalização. Vamos a esse tema: Bolsonaro, banalização e reações. Segunda-feira, 3 de abril de 2017. Bolsonaro em palestra para cerca de 500 pessoas na Hebraica, no Rio de Janeiro. Ouçam e vejam um trecho. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Aplausos e gargalhadas. Do lado de fora, 150 pessoas protestando. Protesto contra um clube judaico dar abrigo a tal evento. Então a CONIB, Confederação Israelita do Brasil, lançou uma nota. Nota morna a da Confederação, porque distante da gravidade daquele encontro, o passado e consequências. Na nota defendeu equilíbrio, pluralidade, diversidade, democracia, etc. Já o presidente da Federação Israelita do Rio, Harry Rosenberg, soou como crítico dos críticos do evento. Considerou, abre aspas, perigoso nos unir a outros fora da nossa comunidade para nos manifestarmos contra um problema de política comunitária. Nos anos seguintes, por muitas vezes, Bolsonaro e filhos usariam símbolos de Israel, a começar pela bandeira, sob protestos individuais, no Twitter, aqui e ali, e nas redes sociais e notas do coletivo Judeus pela Democracia, que nesta segunda-feira taxaram de vergonha histórica a fala de Lula. Das entidades, por anos, muito pouco à altura do que avançava. Mesmo quando atos e falas agrediam a história de maneira geral e aos sentidos. A saída do comovente memorial Yad Vashem em Jerusalém, a 2 de abril de 2019, Bolsonaro disse não ter dúvidas de que o nazismo foi de esquerda. Michel Schlesinger, então rabino da Congregação Israelita Paulista, reagiu. Desmentiu o presidente e os seus, lembrando: o Holocausto foi produto do nazifascismo, movimentos da extrema-direita europeia. Naquele dia, na comitiva em Israel, entre outros, Van Garten, que seria o chefe da SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência. A rede Judeus pela Democracia, então, também protestou contra a frase de Bolsonaro falsificando a história do Holocausto. No topo, mais uma vez, condescendência, silêncios. Naquele e outros graves episódios não foi dada a proporcional e devida atenção, como a que estamos vendo nos últimos meses. A cada ato, cada frase, cada crítica incômoda.
Atenção ao que tais falas, fatos e eventos então iam despertando, disseminando na sociedade. Embora por vezes usado como biombo de críticas, mesmo quando procedentes, o antissemitismo é um fato solar. Existe em ascensão no Brasil e não apenas. O enfrentamento do antissemitismo, como da islamofobia ou de todo e qualquer racismo, exige letramento, ensinamento continuado. E isso vale para qualquer quadrante social e ideológico. Permitiram por anos que Van Garten e uns poucos soassem como se falando em nome da comunidade judaica. Digam que não, mas foi assim. Fosse por comunidade, falta de atenção, desinteresse ou interesses específicos. Muitos não entenderam que, em meio ao vasto desconhecimento e preconceitos, o racismo avançava, alimentado pela ignorância. Fascismo e neonazismo se alimentando com silêncio ou tom de ocasião. Segundo a antropóloga Adriana Dias, há 2 décadas, pesquisadora do neonazismo e casos, há 2 anos já existiriam ao menos 513 núcleos neonazistas no Brasil. Crescimento de 270% entre janeiro de 2019 e maio de 2021. Exatamente na era Bolsonaro, militares e associados. Antissemitismo, ódio a negro, ódio a LGBTQIAP+, ódio a nordestinos, ódio a imigrantes e a negação do Holocausto. Basta ouvir e ver nas redes. Concentração, dizia então a pesquisadora, na região sul do país, mas se espalhando. Centro-Oeste e Sudeste, com destaque para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Exatamente onde a extrema-direita avançou eleitoralmente. O que de grave aconteceu na Hebraica em 2017, sem que se desse atenção proporcional à gravidade do fato. Assim como de maneira ampla, generalizada no Brasil, não se deu atenção quando Bolsonaro e o fascismo ascendiam há mais de uma década. Não se deu atenção devida ao horror embutido naquela noitada de abril de 2017. Horror multiplicado por aplausos e gargalhadas. Atenção à história. Bolsonaro garantiu naquele 3 de abril de 2017 e cumpriu. Não demarcaria mais nem uma terra indígena. Fez mais. Seus atos e falas estimularam a matança de indígenas na Amazônia, em especial os Yanomamis. Quanto aos negros quilombolas, debochou. Não serviu nem para procriar. E o mais leve pesava 7 arrobas, escarneceu. Isso num evento com pessoas marcadas pela história do Holocausto e seus 6 milhões de mortos. Quem dos presentes ou entidades, no momento ou nos anos seguintes, esmiuçou, aprofundou a gravidade do dito por Bolsonaro na Hebraica? Aquilo também exigia voltar no tempo e revisitar a história. Recordemos, estima-se que só no Brasil, entre os séculos XVI e XXI, foram exterminados mais de 5 milhões dos indígenas citados por Bolsonaro. Em toda a América Latina, os colonizadores europeus dizimaram quase 70 milhões de indígenas. A isso, que também está na história tantas vezes esquecida ou silenciada, se deve chamar de Holocausto. Em 1581, durante uma audiência em Guadalajara, no México, Felipe II, rei da Espanha e Portugal, afirmou: 1/3 dos indígenas da América tinha sido aniquilado. No clássico Veias Abertas da América Latina, com dados de Darcy Ribeiro, Henry F. Dobbins, Paul Thompson e outros, Eduardo Galeano relata: os índios das Américas somavam não menos do que 70 milhões ou talvez mais, quando os conquistadores estrangeiros apareceram no horizonte. 1 século e meio depois estavam reduzidos a tão só 3 milhões e meio. Holocausto. 66 milhões e meio de indígenas dizimados. E
Arrancados da África para o Brasil, só no caminho morreram 1.800.000 dos 4.900.000 escravizados. Holocaustos. Frase de Lula, crise diplomática e decorrências. E fatos sobre a guerra neste início de semana. A Confederação Israelita do Brasil repudiou a comparação de Gaza com o Holocausto. Cobrou, como demais entidades judaicas, equilíbrio e moderação. Uma exceção nas críticas coletivas. Do Coletivo Judaico por Libertação. Não mais de 30 pessoas, professores universitários, historiadores, empreendedores. Coletivo que também cobrou de Lula cuidado com comparações forçadas. Mas em nota o apoiou, afirmando: a contradição do povo judaico ser ora vítima e agora algoz é palpável, tenebrosa e desalentadora. Lula externou o que está no imaginário de muitos de nós. Fecha aspas. No Brasil, a frase de Lula ocupou as manchetes. Muitas já não teriam interesse e vontade para destacar o périplo por nações africanas e árabes. A viagem, mais um passo nas conversas do sul do mundo, em busca de uma reconfiguração do poder geopolítico. A frase significou também oxigênio para a extrema-direita e para a semana em que, cercado pelo seu prontuário e temendo a prisão, Bolsonaro marcou para seus devotos a manifestação na Avenida Paulista. Deverão ser muitos, porque Bolsonaro teve dezenas de milhões de votos. E porque não poucos precisam ir, porque devem e temem. Até pouco antes do final de semana, Bolsonaro e militares estavam exclusivamente atolados. Bolsonaro e familiares atentos ao Código Penal. E já o milicianato de vários quadrantes segue atuando, mas de orelhas em pé. A cobertura diminuiu. E os militares? Enrascados na farsesca encenação golpista arquitetada por anos. Como? O que explicar? General Freire Gomes, comandante do Exército. Comandantes da Marinha e Aeronáutica e altos comandos. Ouviram, conheceram, souberam do ensaio da encenação golpista. Já não há como negar. Freire Gomes, em off, via colegas, fez chegar ao jornalista Thales Faria, do UOL. Não foi omisso e articulou contra o golpe. Até as portas dos quartéis sabiam porque abrigaram a encenação golpista. É porção essencial da política não ouvir, não ver, não saber. Em novembro, um documentário passou de passagem, voando pelo Brasil. E segue sem ser citado como se não existisse. Em meio a tantas falas e falantes, deste documentário não se fala. Documentário O Último Dia de Yitzhak Rabin. O primeiro-ministro de Israel, assassinado em Tel Aviv a 4 de novembro de 1995. Morto a tiros por Yigal Amir ao final de um comício pela paz. Yigal Amir, um fanático religioso da extrema-direita. Esta hora no poder em Israel. O documentário é de Amos Gitai, cineasta que foi soldado e lutou na guerra do Yom Kippur. O documentário mostra a extrema-direita de Israel há 3 décadas. À frente, Benjamin Netanyahu, secundado por religiosos e colonos da extrema-direita. Nas ruas, cartazes com fotos de Yitzhak Rabin, antes um herói, revestido com o uniforme de nazista, sendo chamado de Goebbels. Seu chanceler Shimon Peres, outro herói de Israel, no documentário depõe chocado. Viu Yitzhak Rabin impassível receber cusparadas nas ruas de Israel, por ter, como Shimon Peres, assinado o Acordo de Paz de Oslo. Acordo que deu a ambos e a Yasser Arafat da OLP o Prêmio Nobel da Paz. E acendeu o ódio. O documentário flagra a extrema-direita e Netanyahu instigando, inclusive em comício, ódio e paranoia que levariam ao assassinato de Yitzhak Rabin. Reconstitui o que seria uma sentença de morte decretada por religiosos fanáticos da extrema-direita e documenta colonos da extrema-direita buscando ocupar e expandir colônias nas terras de palestinos. 7 meses depois do assassinato de Yitzhak Rabin,
Netanyahu se tornaria primeiro-ministro no primeiro de 3 mandatos. Esse mesmo Netanyahu que segue no poder, escorado pela extrema-direita. Nesta terça-feira, os Estados Unidos pela 3ª vez vetaram o cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU. Na Corte de Haia, o maior tribunal da ONU, o Brasil apresentou sua posição em mais um novo capítulo do embate diplomático. A diplomata Maria Clara de Paula Tusco defendeu a solução de 2 estados convivendo e expôs a posição brasileira. Disse: a ocupação por parte de Israel dos territórios palestinos desde 1967, em violação ao direito internacional e a numerosas resoluções da Assembleia Geral da ONU e do Conselho de Segurança, não pode ser aceita, muito menos normalizada pela comunidade internacional. E 26 dos 27 países da União Europeia concordaram em exigir uma pausa humanitária imediata que leve a um cessar-fogo sustentável em Gaza.